Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, como nós temos feito nas últimas semanas. Leamos o capítulo de número 4 deste livro. As histórias praticamente se repetem no capítulo 4 e no capítulo 5, mas como o capítulo 5 é um cântico, é uma poesia, nós vamos estudar o capítulo 5 na semana que vem. Capítulo 4 de Juízes, uma história muito conhecida dos irmãos, a história de Débora, a juíza. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendestes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Harosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar, nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém a te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte,
de forma que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. Eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por este momento que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos oferecidas à Tua igreja, pelo privilégio, Senhor, de buscar a Tua presença num domingo de manhã. Podemos abrir a Tua palavra, Senhor, e ouvirmos dela, ouvirmos a Sua voz, né? Nesse momento, meu Pai, nós te pedimos clareza no nosso entendimento, na nossa mente. Dá-nos, ó Senhor, a capacidade de compreendermos a Tua palavra, para que no nome santo de Jesus Cristo, o Senhor nos abençoe com a Sua voz. No nome de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, liderança não é uma situação fácil, não é uma coisa fácil de se exercer. Eu sei que quando a gente olha uma liderança de fora, a gente muitas vezes tem uma impressão de que parece ser fácil, mas não é. E principalmente quando é uma liderança no período de dificuldades, de crises, de momentos difíceis. Isso se torna ainda mais difícil. Mas de alguma forma, o povo de Deus, quando se envolve com a liderança, precisam se lembrar de um detalhe que faz toda a diferença. Que o sucesso de um empreendimento divino não se dá pelas capacidades e competências da liderança, mas se dá sempre pelas capacidades e competências de Deus. E por muitas vezes, Deus se utiliza de líderes fracos, se utiliza de líderes muitas vezes sem tanta competência assim, mas que de alguma forma o Senhor nos mostra que Ele é quem realiza a obra. E é isso que o texto está nos mostrando aqui. Mais uma crise em Israel. Israel viveu um momento bom até então. Tinha passado por perrengues, é bem verdade. Tudo isso em decorrência de duas desobediências, nós já vimos isso. A primeira, eles não derrotaram o povo da terra, eles não expulsaram nem mataram o povo da terra. A ordem do Senhor não era nem expulsar, era matar todos. Isso porque o cálice de ira de Deus contra o povo de Canaã tinha se esgotado, e o Senhor queria exterminar Canaã do jeito que tinha feito com Sodoma e Gomorra. Era isso que Deus queria fazer. O povo não fez isso. Capítulo 1 nos mostrou isso. Nos mostrou que o povo não teve competência, capacidade de expulsar por medo, por falta de fé. Em segundo lugar, eles se envolveram com o povo da terra em dois aspectos. Primeiro, em casamento misto. Segundo, consequência disso, idolatria. Essas duas ações do povo de Deus, não expulsando o povo e se juntando ao povo em casamento e adoração, fez com que Israel o tempo inteiro estivesse caindo aqui no texto. O que é bonito no livro de Juízes não é ver o povo caindo o tempo inteiro. Bonito é ver Deus amando esse povo e por 12 vezes acolhendo um povo que caía. E isso aconteceu lá atrás. Nós já vimos no capítulo 3. O povo cai e o Senhor levanta um libertador chamado Otniel, da tribo de Judá. Um homem que trouxe paz para Israel, e durante 40 anos, versículo número 11, Israel esteve tranquilo. Mas de novo, o Israel pecou, versículo número 12, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor levanta então mais um rei mau para aperrear Israel, e de repente nos levanta um homem gordo chamado Eglon. Trouxe desgraça sobre Israel por 18 anos, e de repente o texto nos diz que o Senhor levanta um aleijado, camarada que só tinha a mão esquerda. O Senhor levanta Eude, que com uma estratégia muito boa matou Eglon e derrotou todos os moabitas.
Nós vimos a semana passada que tem um juiz no versículo 31, camarada chamado Sangar, filho de Anate. Esse é um trabalho de formiguinha, um homem que não tinha ferramentas adequadas, ele não tinha espada, é por isso que ele luta com instrumento de fazenda, instrumento de lidar com boi. Mas o Senhor foi com ele, e em meio às quadrilhas que tinha dos filisteus, ele matou 600 homens, e o texto para dizer, ele também libertou Israel, porque nesse momento eram quadrilhas que estavam espalhadas por Israel. Mas capítulo 4 começa com aquela velha má história, que vai se repetir o livro inteiro. Tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. O Senhor tinha dado 40 anos de paz com Otniel. O Senhor deu o maior período de paz, no versículo número 30, com Eude. Eude conseguiu 80 anos de paz em Israel. Isso é uma vida de tranquilidade. Mas de novo o povo voltou a fazer o que era mal, assim que Eude morreu. O texto faz questão de dizer isso. Quando Eude morreu, versículo número 1, o povo tornou a fazer o que era mal perante o Senhor. O que era mal perante o Senhor? Voltaram a casar-se com as mulheres e com os homens da terra, e voltaram a praticar a idolatria. Abandonaram de novo o Senhor, de novo. Como é que esse povo faz isso? Se por 80 anos eles tiveram prosperidade, tiveram uma vida boa, de novo eles buscam Baal. O tempo inteiro eles querem buscar Baal, porque Baal é uma promessa de vida boa. Baal é uma promessa de prosperidade. Baal é promessa de que a colheita vai ser boa, que vai chover na hora certa. Eles procuram Baal porque entendem que Baal é quem comanda aquela região, e que Deus não vai dar a eles a chuva que eles tanto precisavam. Eles buscam Baal. E nós vimos, toda vez que Israel busca um ídolo, eles, ao invés de conseguir o que queriam com o ídolo, Deus envia um servo desse ídolo para dominar sobre eles, e eles caem em desgraça. E foi isso que aconteceu. O Senhor enviou um homem. Note, versículo número 2 diz que não foi que surgiu, o texto diz, Deus entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O texto diz que foi Deus que entregou Israel na mão de Jabim. É impressionante porque a cidade de Hazor tinha sido destruída. Se você for para o capítulo 11 de Josué, versículos 11, 12 e 13, principalmente o 11 e o 13, você vai ver que a cidade de Hazor tinha sido destruída. Versículo 13 diz que ela foi completamente queimada. Esses homens voltaram para cá, os cananeus voltaram para cá, reergueram a cidade. Israel não fez nada, e eles se ergueram como um rei forte sobre eles. Na verdade, naquela época, cada cidade tinha o seu rei, e parece que o que houve aqui foi uma junção de alguns reinados, e a cidade de Hazor ficou maior na mão de Jabim. Mas é impressionante porque a figura principal aqui não é necessariamente o rei Jabim. Existem duas figuras aqui importantes. Primeiro, o próprio comandante, versículo número 2. Segundo lugar, o que esse comandante dispunha. Essas são as duas coisas importantes aqui no texto. O texto diz que havia um homem chamado Sísera. Sísera era comandante do exército de Jabim e estava na região de Harosete Hagoim. Naquela região ali, ele dominava. Como é que Sísera tinha tanto poder nas mãos desse jeito, a ponto de que ele governa sozinho aquela região? Jabim é o rei, mas Sísera é o grande comandante. Ninguém consegue tomar a região justamente por causa de Sísera. O motivo está no versículo número 3. Sísera tinha 900 carros de ferro. Nós já vimos a semana passada que uma das atitudes dos filisteus com relação a Israel foi proibir que Israel tivesse ferreiros para que pudesse fazer espadas. Então os filisteus implementaram uma norma, um estatuto do desarmamento em Israel, e tiraram todas as armas de Israel. Então note que nunca é a atitude de Deus, sempre é a atitude dos filisteus, tirar a arma do povo, né? Desarmaram Israel
Israel não podia fazer nada. É tanto que Sangar, ele luta com um instrumento da roça porque não tinha espada. É tanto que Eude faz uma espada porque não existe espada no mercado, não tem quem faça. E o que acontece aqui é que o povo não tem armas, enquanto esse cananeu tem o maior armamento daquela época. Ele tinha carros de ferro, era uma espécie de carro de boi, grande, onde os soldados iam em cima, arrastado por cavalos, e esses carros eles eram feitos de ferro ou eram com chapas de ferro cobrindo eles. Carros muito pesados, mas devido à quantidade de cavalos eles arrastavam, e isso era praticamente um tanque de guerra numa batalha, porque lembre, as pessoas lutavam no chão, com a espada na mão. O que é um homem com uma espada na mão, com um cavalos arrastando uma carruagem de ferro por cima do camarada? Ou seja, era um tanque, e ele não tinha nenhum nem dois, o texto diz que ele tinha 900, contra um povo praticamente desarmado, muito pouca espada, muito pouca espada. Isso fazia de Sísera invencível. Mas de novo, versículo número 3, clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. É triste porque nós vamos ver os filhos de Israel clamando, não por arrependimento dos seus pecados, eles só clamam para se aliviar. Então, é aquele camarada que só clama para ficar bem da vida. Eles oram ao Senhor: Senhor, cura-me, me ajuda, Senhor, mas não quer mudar de vida, não quer se arrepender. A tristeza de Israel é essa, eles vão fazer isso o tempo inteiro aqui. Eles não clamam por perdão, eles clamam por livramento. Mas Deus é muito misericordioso aqui, porque o texto nos diz que Jabim já vinha há muito tempo atormentando Israel. Olha a palavra que o texto usa. O texto não só diz que ele oprimia a Israel, ele diz que ele oprimia duramente os filhos de Israel por 20 anos. 20 anos. Já notaram que vem aumentando o tempo de opressão? Já notaram que vem aumentando? Primeiro você tem lá atrás com Eglon, e Eglon oprime o povo de Israel, deixa-me ver aqui, 8 anos, versículo número 8. Aí depois, quando você chega no versículo de número 13, aliás, no versículo número 14, Eglon oprime 18 anos. Agora nós temos Jabim, 20 anos. A cada vez aumenta o prazo, aumenta a quantidade de anos que o povo é oprimido. 20 anos. O Senhor então levanta os líderes mais estranhos que a gente vai ter nesse livro aqui. O Senhor levanta uma mulher como líder. O Senhor levanta um comandante que hesita em decidir. E depois o Senhor levanta uma dona de casa para encerrar o problema. O texto nos diz que havia uma mulher chamada Débora, versículo de número 4. Bonito o nome Débora. A minha irmã se chama Débora, significa abelha. Débora era profetisa. A Bíblia vai usar muitas essas expressões de mulheres como profetisa. Ah, pastor, mas mulher não pode ser profetisa. A Bíblia vai usar várias vezes essa expressão para mulheres. Eu preciso entender que não é uma liderança. Profetisa não é uma liderança. Não, você não vai encontrar nenhuma sacerdotisa profetisa, nenhuma apóstola profetisa ou pastora profetisa. Não são funções de liderança. Uma profetisa era alguém que ensinava a palavra, que instruía as pessoas. E aqui no caso ela tinha uma segunda função, ela era juíza. Ela vai dizer no capítulo número 5 que ela era a mãe de Israel. Como assim a mãe de Israel? Ela era aquela que aconselhava Israel. Era aquela como uma mãe que as pessoas vinham até ela. Essa mulher, o texto nos diz que ela era mulher de Lapidote. A gente não sabe se Lapidote era um lugar. A gente não tem nenhuma referência a esse lugar chamado Lapidote. Então a gente presume que era o marido dela, né? Tem um esposo, ela era casada. Então a gente presume que ela era casada com um homem chamado Lapidote. E o texto nos diz que ela julgava Israel naquela época. Ou seja, ela era aquela que resolvia as broncas. Era muito comum isso em Israel, ter um juiz na cidade. E quando você tinha algum problema, esse juiz geralmente ficava na porta da cidade e julgava lá. Ela não,
ela tinha uma árvore onde ela ficava, uma palmeira, no versículo número 5, e ela ficava tanto tempo debaixo dessa palmeira, ajudando e dando conselho às pessoas, que o pessoal botou o nome da palmeira, o nome dela, é a palmeira de Débora. Pronto, todo mundo já sabia qual era a palmeira, porque era a palmeira onde Débora ficava debaixo. Tanto tempo ela ficou ali debaixo, ajudando Israel, dando conselhos para as pessoas daquela região. Ela era uma mulher que tinha a palavra de Deus para o povo, instruía o povo na vontade do Senhor. Lembrem-se, nós estamos aqui trabalhando uma época onde as pessoas faziam o que achavam certo, tinham se esquecido da lei do Senhor. Essa mulher se levanta justamente para cobrir essa área, para ensinar a palavra do Senhor. Ela ficava entre Ramá e Betel, região montanhosa de Efraim. Se você for olhar o capítulo anterior, foi exatamente a região onde Eude liberta o povo. No versículo de número 27 diz que ele tocou a trombeta justamente nas montanhas de Efraim, e é perto das montanhas de Efraim que Débora está lá, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Você pode dizer, não, olha só que bênção essa mulher, não é? Isso era uma vergonha para Israel, meus irmãos. Isso era uma vergonha para Israel, porque na verdade, em Isaías capítulo 3, versículo 12, o Senhor disse que julgaria Israel quando desse a Israel crianças e mulheres como líderes. Eles deveriam saber disso. E quando chega assim Isaías, quando ele diz isso, ele nos mostra que uma liderança feminina dessa daqui era justamente para mostrar como Israel estava esfacelado. Quando o Senhor ergue mulheres, é porque não existe mais homens de verdade. Quando a mulher precisa ser guerreira, é porque o último guerreiro morreu. Só existe mulher na batalha. O texto nos mostra uma vergonha para Israel. Essa mulher foi erguida para instruir e para aconselhar Israel, porque não tinham homens. É tanto que, versículo número 6, surge um outro personagem aqui. Uma outra personagem. O texto nos diz que ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão. Olha só que coisa. O nome dele significa relâmpago. Homem forte, valente, que nada. O Senhor já tinha dito isso para ele. Se você prestar atenção, ela faz uma pergunta para ele no versículo de número 6. Ela não chega dando uma ordem para ele. Ela chega dizendo, peraí, você tem uma ordem, e por que ainda não obedeceu? A questão que ela levanta é, já existe uma determinação da parte do Senhor. É o que tudo indica, Baraque já sabia que era para fazer isso. Veja aí, versículo número 6. Mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. O texto diz assim, porventura o Senhor de Israel não deu ordem? Ou seja, o Senhor já não deu uma ordem? Você não está esquecendo que o Senhor deu um mandamento, uma ordem aqui? Qual foi a ordem? Que o Senhor deu a ordem dizendo, vai, leva a gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Ela chega para ele e faz uma pergunta, Deus não já disse que você deveria ter ido até o monte Tabor, encontrado 10.000 homens de duas tribos, Zebulon e Naftali, feito um exército? O Senhor não já tinha te dito isso? Versículo de número 7, vem a palavra do Senhor, e farei ir a ti o ribeiro de Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e darei nas tuas mãos. É impressionante isso, porque a palavra de Deus para Baraque era o plano completo da batalha. Deus já estava com tudo planejado, Deus tinha dito tudo como ia acontecer para Baraque. O texto nos diz que ele já tinha escolhido quem era o comandante desse exército deveria ser Baraque. O texto já disse como é que ele ia conseguir um exército, ele ia conseguir até a quantidade de soldados exata. Ele disse, você vai ter 10.000 homens, de onde? De duas tribos, de Naftali e de Zebulon. É bem verdade que vai ter mais gente, além dessas duas tribos. A gente vai ver quando chegar no versículo número 10. Mas ele diz, olha, você vai ter 10.000 homens, então você tem um exército. O Senhor definiu quem ia comandar, o Senhor definiu o tamanho do exército, o Senhor definiu de onde ele ia arranjar esse exército, o Senhor definiu até onde ia ser a batalha. Versículo número 7, a batalha iria ser no ribeiro de Quizon. O problema é o lugar onde Deus escolheu para fazer essa batalha.
Porque se você vai lutar contra carros de ferro, o melhor lugar para você lutar contra carros de ferro é em ladeira. Primeiro porque os cavalos vão ter dificuldade em arrastar aqueles trambolhos subindo ladeira. Segundo, vai ter pedra, e pedra vai impedir os carros de movimentação. Deus escolhe uma planície, Deus escolhe uma região plana. Ali era o melhor lugar para Císera. E os carros dele podiam desenvolver velocidade. E quando 900 carros estivessem na frente de 10.000 homens, e ele soltasse aquele monte de cavalos com carros pesados correndo por cima de 10.000 homens, oxe, ia ser feito passar por cima de barata. Eles nem iam notar, eles iam atropelar aquele exército inteiro e não ia fazer diferença nenhuma. Mas Deus escolheu esse lugar. Deus disse: você vai para o ribeiro de Quizon. É lá. O texto diz: e farei a ti. Nota que interessante, é Deus que ia levar Císera para lá. Eu farei a ti, aqui, no lugar lá em Quizon, vocês vão esperar eles lá. E ele vai com seus carros e suas tropas, e o texto termina dizendo: e eu darei nas suas mãos. Você pode pensar assim: o que é que fez Baraque não ir, se Baraque já tinha uma ordem? Ele já tinha uma ordem da parte do Senhor. Esse homem estava hesitante. Hesitar não é uma coisa do outro mundo, acontece. Moisés hesitou, lembram? Diante da sarça, ele olha e diz: Senhor, não vai rolar, não dá certo, sou gago. Como é que um gago faz isso? O Senhor levou para si essa semana um gago fantástico, o reverendo Canelhas, professor do José Manuel da Conceição, lá em São Paulo, professor de pregação, gago. Foi professor de pregação por muitos anos lá, um excelente pregador e cantor. Mas Moisés disse: eu sou gago. E o Senhor disse: quem fez a boca, não fui eu? Quem fez a boca fui eu, meu filho. E eu faço quem fala e eu faço o mudo. Por que eu não faço um gago, que é mais ou menos, né? Mas Moisés hesitou, não só ele, outros hesitaram. E Baraque fez isso. Versículo número 8. Ele diz assim: se você for comigo. Ele precisa da voz de Deus, e Débora está sendo usada assim. Se você for comigo, eu vou, ele disse. Se você não for, eu não vou não. Que homem precisa de uma mulher para ter coragem para ir para a guerra? Esse homem chega e diz: eu só vou se a mulher que é a voz de Deus for comigo. Ele precisa de uma voz do Senhor para guiá-lo. Essa mulher é forte, ela não é fraca não. Ela estava julgando Israel. Ela é uma mulher destemida. E ela, ao contrário dele que deu aquela titubeada, olha como é que ela responde, versículo 9: certamente irei. Tenha dúvida não, eu vou. Ela nem pensa duas vezes, eu vou. Mas, como você se recusa a tomar a liderança, eu vou fazer você passar vergonha. Maior honra que um soldado, um comandante tinha no exército, era matar o comandante do exército inimigo. Era aí que a batalha acabava. Quando o comandante do exército inimigo morria, acabava a guerra. Não tinha mais liderança. Essa era a honra concedida ao comandante. Era ele que deveria fazer isso. Era ele. Isso era honra para quem matava e era honra até para quem morria. Porque a pessoa morria com dignidade. Ele diz: pois é, o Senhor vai tirar a honra de você. E porque você precisa de uma mulher para ir para a guerra, o Senhor vai fazer com que uma mulher termine esse negócio. O texto nos diz, versículo número 9: eu vou contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Olha que coisa, o Senhor tinha dito lá atrás, lá no versículo número 7, eu vou entregar Císera nas tuas mãos.
Baraque chega para ela e diz: se você for, eu vou. Ele diz: tá bom, o Senhor vai contigo. Agora ele vai dar Sísera na mão de uma mulher. Troquei de mão. Quem vai resolver a parada vai ser uma outra mulher. O texto continua dizendo que então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Guedes. Na verdade ele convocou mais gente, mas várias tribos se recusaram a ir. Algumas tribos se recusaram a ir, algumas outras vieram. Por exemplo, se você for para o capítulo 15, versículos 14 e 15, vai nos dizer quais foram as tribos que foram. De Efraim, cujas raízes está a antiga região de Ameleque, desceram os guerreiros depois de ti, ó Débora, e seguiu Benjamim com os seus povos, de Marqui desceram os comandantes, Zebulon, os que levam a vara do comando, também os príncipes de Issacar foram com Débora, Issacar seguiu a Baraque, e cujas pegadas foi enviado para o vale, entre as facções de Ruben houve grande discussão e assim por diante. Então vejam, você vai ter Gileade no versículo 17, você vai ter Zebulon, você vai ter Issacar, você vai ter Benjamim, você vai ter Efraim, tem outras tribos que foram também, mas a maioria não quis se meter porque estava com a vida boa, e aí não quis ajudar os irmãos. Esses homens foram, só eram 10 mil. O texto nos diz então que versículo número 11, para contar uma história que não tem nada a ver. Não estou aí? Tem nada a ver. Ok, foi todo mundo lá, desceu com Débora, foram todo mundo lá para Quedes, era o lugar onde ia ser a batalha. Aí o texto para assim e diz: ora, Eber, Queneu, o que tinha a ver esse Eber aqui na história? O cara entrou de gaiato aqui nessa história, né? Esse homem, na verdade, meus queridos, era descendente do sogro de Moisés. O texto nos diz que ele era um queneu, mas ele tinha se apartado dos filhos de Robabe, que eram os descendentes do sogro de Moisés. Eles tinham se agregado a Israel. O sogro de Moisés se torna um israelita e tem parte na terra, inclusive. Esse homem tinha direito à posse da terra, mas por algum motivo que a gente não sabe qual, esse camarada parece que se largou da família e foi morar fora, foi morar em outra região. Foi morar onde? Justamente nessa região. O texto nos diz que ele foi morar perto de um carvalho de Zenaim, que fica justamente do lado de Quedes. Esse camarada parece que brigou com a família, se afastou de lá. Ele foi para essa região ou porque queria ficar perto do rio, porque tinha condições de melhorar de vida, alguma coisa do tipo, mas ele saiu perto de casa. Era antes um aliado de Israel. O texto vai dizer que agora é o contrário. Ele se torna um aliado de Jabim. Ele se torna o oposto. Mas está essa casinha aqui no meio do nada, que a gente volta para ela daqui a pouco. O texto nos diz que anunciaram a Sísera. Quem anunciou a Sísera? Tudo indica que foi Eber. Eber morava onde? Em Quedes. Era lá que ele morava. E o que é que ele viu? Um exército se juntando. E ele ouviu: Baraque está juntando o exército, e já tem milhares de homens aqui. Algumas tribos estão juntas, e eles estão se organizando para lutar. Ele vai lá e conta tudo para Sísera. E Sísera viu uma excelente oportunidade de usar as suas armas. Porque não era todo dia que você usava um armamento desse, né? Quando você tem a oportunidade de usar uma arma nova, é interessante. E o texto nos diz que quando disseram a Sísera que Baraque tinha subido ao monte Tabor, Sísera convocou não uma parte do exército. O texto diz que Sísera convocou todo o exército. Não é uma guerra proporcional. Ele não está pensando em diminuir ou reduzir uma revolta. Ele está pensando em arrasar tudo. O texto diz que ele convocou todos os carros. Ou seja, ele pegou todo o exército de uma vez. 900 carros. E o texto diz mais, versículo 13: e ele pegou todo o povo que estava com ele. Ou seja, ele convocou o exército inteiro para ir para a guerra. O que é que ele queria? Era o melhor lugar do mundo para brigar. Uma planície, tudo limpo, um exército lá. Meu irmão, era um jogo de boliche.
Ele pensou: vou apontar 900 cavalos, solto 900 carros de ferro, solto os carros em cima deles, a gente atropela todo mundo, mata todo mundo e volta para casa de uma vez. É isso que a gente vai fazer. E o texto nos diz, versículo número 14, que quando esse exército chegou em frente ao ribeiro de Quizon, Débora disse a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Outra pergunta: porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Quem está guerreando, meus irmãos? Quem está lutando? Você pode dizer, são 10.000 homens. O que são 10.000 homens diante de 900 cavalos? É mais ou menos dizer assim: vamos pegar uma tropa de 10.000 homens aqui em Recife e vamos guerrear contra 900 tanques. Quem ganha? Não faz diferença nenhuma. Mas o texto não diz que é Baraque que está lutando, notou? O texto diz que é Deus que está lutando. E o que foi que Deus fez? Samuel não se preocupa em dizer o que aconteceu aqui direito. Porque simplesmente ela diz, versículo 15: o Senhor derrotou a Sísera. A expressão para derrotou é: o Senhor confundiu, o Senhor atordoou, o Senhor deixou Sísera em pânico. Foi o Senhor que fez isso. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus deixou um exército e um comandante com 900 carros de ferro atordoado? Como é que o Senhor fez um negócio desse? Se você for para o capítulo 5 de novo, versículo de número 20, o texto diz assim: desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. O que aconteceu aqui? Baal era o Deus da chuva, o Deus da tempestade. E o que foi que Deus fez nesse dia? Choveu em cima de Sísera. Sísera adorava Baal. Aí o cara chega numa batalha, em meio a uma planície, e o que é que começa a acontecer? Do nada, chove. E choveu, e não choveu pouco não. O texto nos diz que choveu o suficiente, de forma que o rio encheu, e a planície, que era bem grande e fácil dos cavalos correr, virou um lamaçal. E o texto nos diz que quando os cavalos enfiavam os pés no chão para arrastar o carro, os pés do cavalo se atolavam, e as rodas do carro, que eram rodas de ferro, emperrava, e ele tem 900 carros que não andam. É por isso que ele ficou tão confuso. Baal, Deus da tempestade, está lutando contra a gente? Por que Baal mandou uma chuva exatamente agora? O que ele não entendeu é que Deus estava desmoralizando Baal na frente de Sísera. Estava dizendo: quem manda a chuva sou eu. Eu mando a chuva contra o exército de Baal, que é quem manda na chuva. Eu atolo os carros. E o que são 900 carros de ferro atolados? São 900 carros de ferros atolados. São nada. Sísera fica desesperado. O texto nos diz que os soldados não sabiam lutar sem um carro de ferro. E você tem 10.000 homens agora batalhando em cima desse povo com um monte de carro atolado. E Sísera viu que ia perder. O texto nos diz que ele saltou do carro, fugiu a pé. Baraque saiu atrás, pega, mas não pega, pega, mas não pega, pega, mas não pega. E enquanto matava todo mundo, o texto diz que mataram o exército inteiro. Sobrou ninguém não? Não, porque não ficou ninguém para trás. Sísera chamou todo mundo de uma vez. Sísera chamou todos. Eles aproveitaram e mataram todos. Primeira vergonha de Sísera: um comandante fugir de uma batalha. Que vergonha, que tristeza. O texto nos diz que ele fugiu.
versículo 17, e foi a pé, porque o carro estava atolado, até a casa de uma mulher chamada Jael, mulher de quem? Mulher de Éber, aquele camarada lá do versículo 11. Ele fugiu lá do ribeiro de Quizon até o carvalho, como é o nome do lugar, meu Deus do céu? Até o carvalho de Zanaim. Olha só, 10 quilômetros de carreira, mas quando o cara está com medo, o cara corre, né? Ele correu 10 quilômetros fugindo. Esse cara está morto, ele está correndo. E o texto nos diz que ele chegou até a casa de Éber, estava lá Jael, e olha o que é que o texto diz: porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber. Só agora ele explica o que estava acontecendo. Éber foi quem tinha dito para Sísera que o exército estava se organizando. Ele agora encontra a casa de Éber e pensa: eu tenho um lugar tranquilo, porque a gente tem um acordo aqui. O que ele não contava era com Jael. Parece que Jael não estava nos bons dias, estava meio de TPM nesse dia. Ela é muito amistosa, muito esperta. Vem, meu filho, vem cá. Versículo número 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse: entra, meu senhor, entra na minha tenda. Isso era uma coisa que só o marido podia fazer. Homem nenhum entrava na tenda da mulher, só o marido podia fazer. Ela chega e diz: entra aqui na casa, na minha tenda, entra aqui na minha tenda, não temas, vem cá, entra aqui. O comandante do exército veio. O texto nos diz que ele entra na tenda, depois de correr 10 quilômetros, depois de uma batalha ruim. Ela coloca um pano em cima dele, ele provavelmente estava molhado, com frio. O texto nos diz que ele olha para ela e diz: me dá um pouco d'água, não é para menos. O cara passou o dia lutando e metade correndo, né? Me dá um copo d'água. Ela: não deu água não, um copo de leite quente. Ela está cansado, não é? Correu 10 quilômetros. O que acontece quando você toma um copo de leite quente? Enzimas difíceis de digerir, estômago pesado. Ih, não deu outra. Foi a mesma coisa, dá um sonífero para ele. Ele olha para ela e faz: olha, se alguém me procurar aí na frente, diga que eu não estou aqui não. Pronto, foi a senha. A senha significa: eu perdi uma batalha, Israel ganhou. Você agora tem que tomar uma decisão, de que lado você fica. Sua família é do lado de Jabim, mas a gente acabou de perder. E se Sísera perdeu, a gente vai ter que decidir entre um comandante que perdeu tudo e um exército que acabou de ganhar. Digamos que não era um dilema tão difícil de decidir. Foi a besteira que ele fez. Coitado, barriga cheia de leite, 10 quilômetros de carreira, cobertorzinho quente por cima, uma tenda silenciosa. Naquela época, as mulheres é quem armavam as tendas. Os homens trabalhavam muito mais na proteção. Então as mulheres, elas armavam as tendas. E quem já fez barraca de camping sabe que não é só uma questão da armação. Você precisa prender a barraca no chão. E o que é que eles faziam? Eles tinham estacas compridas assim de madeira e um martelo grande de madeira, parecia uma marreta grande, porque ninguém ficava cavando o chão para enterrar essas estacas. Você botava a estaca no chão feito um prego, sapecava essa marreta de madeira grande, e aí você enterrava essas estacas no chão e amarrava a tenda ali, e estava resolvido. Era assim que fazia. E quem fazia isso? As mulheres faziam isso. Então elas não acertavam a cabeça do dedo quando estavam aprontando esse negócio, porque elas já tinham habilidade. Desde criança que elas batiam esse martelão na cabeça de uma estaca. Ela foi lá fora, ela não tem espada, ela não tem nada, mas ela tem uma estaca com um martelo. E o que é que ela sabe? Ela nunca erra a cabeça da estaca. Ele dorme de ladinho, morto e cansado, coberto. Ela pega a estaca da tenda, o texto nos diz, pegou o martelo, grandão, mansamente, devagarinho, como só mulher sabe andar dentro de casa,
foi lá e encostou a estaca aqui, nesse cantinho aqui, e só deu uma. O texto nos diz que a senhora Jael usou tanta força que o martelo atravessou a cabeça de Sísera e ainda penetrou na terra. Então ela literalmente pregou o comandante no chão. Coitado, dormiu feliz, porque dormiu barriga cheia, dormindo, nem sabe o que o atingiu, mas ele passou a segunda vergonha que um comandante passa. Ele fugiu de uma batalha e ele morreu pela mão de uma mulher, uma dona de casa. Uma dona de casa. O texto nos diz que ele morreu em profundo sono e exausto. Morreu assim. Quando Baraque chegou, Jael saiu ao encontro, venha ver onde é que está o homem que você está procurando. E o texto diz que quando ele chegou lá, ele já estava morto, é claro, uma estacada dessa não tem como camarada escapar, nem vampiro, né? Versículo de número 23 diz assim: naquele dia, Deus, não foi Jael, Deus, não foi Baraque, Deus, não foi Débora, Deus humilhou a Jabim. Foi Deus que humilhou o rei de Canaã. Diante de quem? Diante dos filhos de Israel, para eles verem que quem guerreia é o Senhor. E o Senhor consegue usar uma mulher, uma profetisa juíza, um comandante hesitante e uma dona de casa para resolver o negócio. Porque é Deus quem queria humilhar a Jabim. E daquele dia em diante o texto nos diz que a cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que eles o exterminaram. Eles acabaram, porque o exército forte já tinha sido derrotado, agora foi fácil, eles resolveram o problema aqui. Queridos, às vezes a gente acha que o trabalho do Senhor é feito pela liderança, que se a liderança for assim, for assado, o negócio vai bem. Mas na verdade, meus irmãos, o que o Senhor nos ensina é que quem guerreia é Deus, que a obra é do Senhor, e que nós não necessariamente nos confiamos em liderança, que a liderança deve ser disposta, como foi Débora, que a liderança deve ser corajosa, como foi Baraque no final das contas, porque mesmo vacilando no início, lá em Hebreus capítulo 11, adivinha quem está na lista? Não é Débora que está na lista, dizendo Débora, uma mulher de fé, não, Débora, não é Débora, não. Nem é Jael, quem está na lista é Baraque, com 10 mil homens, enfrentou 900 cavalos de ferro. Baraque, que botou a cara para lá, ele foi lá e fez a coisa, uma dona de casa que teve coragem suficiente de enfrentar um comandante, esperta, né? Mas teve. Essa mulher decidiu ficar do lado de Israel naquele dia, até contra o próprio marido que estava do lado de Jabim. Mas no final das contas, o que o texto mais coloca o tempo inteiro é: quem estava guerreando era Deus. Foi Deus que mandou a chuva, foi Deus que atolou os cavalos, foi Deus que planejou toda a batalha. Quando Sísera achou que tinha o melhor terreno do mundo, Deus estava armando uma armadilha contra Sísera e colocou Sísera numa enrascada e matou Sísera naquele dia. É o Senhor quem luta por nós. Isso é importante, queridos, porque a gente abandona a oração com relação ao trabalho da igreja quando a gente acha que a gente consegue fazer um bom trabalho. A gente abandona a oração quando a gente acha que nossa liderança é competente. A gente abandona a oração quando a gente acha que a gente tem capacidade de fazer o trabalho. Porque a gente começa a achar que a obra do Senhor é feita por líderes fortes. Mas não é. Quando a Inglaterra abandonou Hudson Taylor lá meu Deus, como é o nome do país? Agora foi-se embora. Não lembro se acho que foi China. Pensou-se assim: pronto, agora você acabou. Um homem perdido lá, todo desmantelado,
emocionalmente, abandonado, acabou-se. Não, ele se torna o pai das missões modernas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor usa pessoas que nós achamos que não são tão fortes assim. O Senhor usa, porque a igreja do Senhor aprende a depender completamente dEle. Ser líder, e principalmente em tempo de crise, é difícil. Mas quem disse que a igreja do Senhor tem um líder fraco? O líder da igreja do Senhor é Deus. E é Deus que está à nossa frente. Então a igreja do Senhor precisa aprender a confiar nisso. A gente se confia em um monte de coisa. Vamos abrir um trabalho, não tem dinheiro. Vamos fazer uma obra na igreja, não tem dinheiro, não tem condições de fazer. Vamos só começar essa obra assim, não tem gente para fazer. Quando na verdade a única coisa que o Senhor requer de nós é que a gente vá lá e faça. David Livingstone vai para a África para pregar o evangelho lá, e o que é que ele tem? Nada. E o que é que ele vai fazer? Ele enfia a cara na África e mapeia a África para quase toda. Ele criou mapas. Uma vez, uma igreja, eu coloquei isso no Facebook, uma igreja se propôs a enviar um grupo de missionários para ajudá-lo. Aí ele disse, por favor, mande um mapa, que eles vão até você. Ele disse que nada, se eles não estiverem dispostos a entrar dentro de rio e derrubar a árvore no meio do caminho para chegar até mim, nem mande, porque eu não quero gente que queira moleza. Enfrentou leão. Já parou para pensar nisso? No meio da África, sozinho lá, desbravando a África. Mas quem fez a obra? David Livingstone diz, o Senhor fez a obra. O Senhor esteve à frente. A igreja do Senhor precisa parar de confiar em líderes e começar a confiar em Deus. Porque quando Deus quer, Deus usa uma mulher profetisa, um comandante hesitante e uma dona de casa para resolver o problema, porque Ele é o Deus que luta por nós. Que Deus nos ajude a confiar nele, para que Ele realize o trabalho dele por nosso meio. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o cabeça dessa igreja é o Senhor, e o Senhor é quem nos comanda, e é o Senhor que luta por nós. Quem já viu um Deus assim, que luta e trabalha pelos seus? Meu Deus, todos os outros deuses são servidos, o Senhor é aquele que faz o trabalho. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua igreja não está à mercê de liderança nenhuma, a Tua igreja está nas Tuas mãos, e por isso nós a entregamos, ó Senhor, nas Tuas mãos. Levanta homens que o mundo considere indigno, levante homens, Senhor, que o mundo considere inapropriados, mas levanta homens e mulheres, Senhor, que estejam dispostos a fazer a Tua obra e exercer o seu trabalho com fé, porque homens fracos como pescadores, homens pecadores como publicanos, podem mudar o mundo quando o Senhor está à frente deles. O Senhor já fez isso, por isso o Senhor usa a sua igreja, usa os fracos para envergonhar os fortes. Realiza a tua obra, Senhor, no meio do teu povo, no nome de Jesus. Amém.